Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu irei refutar novamente o canal Dois Dedos de Teologia. Como todos nós sabemos, o nosso amigo protestante Iago Martins, ele resolveu deixar a teologia de lado e partiu para uma batalha contra a Igreja Católica. Ele esqueceu dos seus princípios e dos primórdios do canal Dois Dedos de Teologia, partindo para uma guerra no qual ele não fez o reconhecimento de gramado antes de entrar nessa guerra. Com certeza, isso já está acontecendo. Ele está tomando uma surra a cada vídeo que ele faz contra o catolicismo. Os apologistas católicos em peso estão refutando facilmente todos os embustes e sofismas protestantes que o senhor Iago Martins utilizou em seus vídeos. Eu não sou nenhum tipo de profeta, muito menos faço revelação, tá? Mas podem escrever o que eu estou falando. O canal Dois Dedos de Teologia está fadado ao desaparecimento, tá ok? Este canal, que já foi divulgado até por Nando Moura, está fadado ao desaparecimento. Escrevam o que eu estou falando neste momento. Com certeza, aquele outro maluquinho que fazia parte do canal e pelo visto era o que pensava neste canal, ele deve estar chorando neste momento. Ainda mais sabendo que o senhor Iago Martins se rebaixou a tal ponto de querer se unir a Lucas Banzoli. Lucas Banzoli, que todo mundo conhece. Nem mesmo os protestantes dão crédito para o que o Lucas Banzoli escreve. Como bem lembrou o nosso amigo Conde Lupe de la Villanueva, Lucas Banzoli ele sofre de uma patologia, né? Ele sofre de uma enfermidade que se chama mitomania. Tá? Ele tem compulsão por mentir. Ele sente prazer na mentira. E eu digo, eu já fiz esse desafio há muito tempo. Eu duvido alguém me trazer um só artigo do Lucas Banzoli que não possua uma adulteração bíblica ou de alguma outra obra da patrística. Eu desafio qualquer um. Se me trouxerem um artigo que não possua uma adulteração, com certeza as trombetas do Apocalipse estarão tocando. Voltando ao tema, eu irei refutar neste vídeo os últimos 4 vídeos em que o senhor Iago Martins colocou no seu canal Dois Dedos de Teologia contra a Igreja Católica. Eu prometo que tentarei ser o mais breve possível. Vai ser difícil porque são 4 vídeos, né, vários temas abordados. E, na verdade, eu acabei enumerando alguns itens, os principais, e tentarei fazer uma refutação, na verdade, o mais breve possível, da melhor maneira possível também. Então vamos lá. Primeiramente, o senhor Iago Martins, em seu vídeo, ele diz que a Igreja Católica não existia. Aliás, para tentar sustentar as heresias protestantes, principalmente a chamada sola escritura, ele diz que Jesus Cristo não edificou nenhuma igreja e muito menos um livro. Isso porque tanto o meu canal quanto o canal do Conde, Universo Católico, né, todos esses canais, em um comum acordo, fizeram alguns vídeos refutando por causa da sola escritura, e nos vídeos nós dissemos que Jesus Cristo não mandou edificar nenhuma Bíblia. Ele edificou uma igreja e essa igreja, posteriormente, foi quem edificou a Bíblia. E como ele ficou sem respostas, agora ele partiu para uma outra teoria, né? Uma teoria um pouco diferente da qual ele pregava. Segundo ele, a Bíblia é quem edificou a igreja, né? Não é o contrário. Mas nós provamos que a Bíblia não existia. E a igreja, a partir da igreja, que ela foi edificada. Então agora ele diz que não existia nenhuma coisa e nem outra, nem igreja e nem Bíblia. Tá ok. Na verdade, assim, a Bíblia foi edificada pela igreja, tá? Essa é a história, a única história que existe. E a igreja, por sua vez, foi edificada pelo próprio Cristo, né? Sobre a pessoa de Pedro. E aí ele entra numa contradição, porque ao mesmo tempo que ele diz que a igreja não existia, que Jesus Cristo não edificou nenhuma coisa e nem outra, ele diz que a igreja
ela foi edificada posteriormente, porque quando Jesus Cristo chega a Pedro e diz: Eu edificarei a minha igreja, ele estava falando, tá, no futuro, que aquilo iria ocorrer e não que estava acontecendo naquele momento. Esse foi o argumento mais ridículo que eu já escutei da parte de um protestante. Até porque Jesus Cristo usar o termo eu edificarei, né, no futuro não retira a autoridade da igreja e também não muda a história de que a igreja veio antes da Bíblia. Só faltou o nosso amigo Iago Martins dizer que Jesus Cristo diz a Pedro: Eu edificarei a minha igreja, e essa igreja foi edificada 1500 anos depois daquilo. Né? Só faltou o nosso amigo Iago Martins falar uma besteira dessa. Mas ele se conteve, tá? Ele não usou esse tipo de argumento, graças a Deus. Mesmo assim, ele nos trouxe a ideia de que essa igreja, tá, no qual Jesus Cristo diz no futuro, eu edificarei, ela foi edificada no dia de Pentecostes. Tá ok. Isto não vai mudar em nada a história do cânon bíblico, né? E a história da igreja e do cristianismo. Não vai mudar em nada. A igreja ter sido edificada naquele momento em que Jesus Cristo se dirige a Pedro, ou ser edificada no dia de Pentecostes, não vai mudar em nada a história do cânon bíblico. A igreja continua existindo antes do cânon bíblico. O cara, logo de início, deu um tiro no próprio pé. Então, o que se esperar de um sujeito que se diz, né, cristão, e ao mesmo tempo diz que segue o Antigo Testamento definido pelos fariseus no Concílio de Jâmia, que foi entre o primeiro e o segundo século. Né? O que esperar de um sujeito desse? Então o cara partiu para a ideia de que o termo católico significa universal. E eu pergunto ao senhor Iago Martins, você descobriu isso sozinho mesmo, cara? Não precisou da ajuda de ninguém para descobrir que o termo católico significa universal? Sério mesmo, cara? Você realmente fez vários laboratórios, com certeza o senhor leu vários livros, né? Fez toda uma pesquisa, viajou para vários países, deve ter ido em várias bibliotecas, só para descobrir que o termo católico, né, significa universal. O senhor descobriu isso sozinho, jura? Ninguém lhe ajudou? Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por ter enviado nosso amigo Iago Martins, né, para que ele pudesse nos trazer o verdadeiro significado do termo católico, porque ninguém mais sabia que católico significa universal. Mas vamos continuar, vamos esquecer esta pataquada do nosso amigo, né? Continuando, ele diz que católico significa universal, né? Igreja católica, igreja universal, tá? E que todo evangélico pode ser considerado universal. Ele agora está se utilizando desta teoria, né? Disso, do fantástico mundo de Iago Martins, porque nós mostramos com documentos, né, com fontes documentais, que o termo católico já era usado desde o primeiro século. Desde o primeiro século, a igreja, né, se utilizava deste termo, católico, ou seja, universal. Como ele também ficou sem respostas, né, ele decidiu agora dizer que católico é o nome comum, né, ou seja, universal, e todo evangélico pode ser considerado universal. Será mesmo, Iago Martins? Eu vou provar que não. O termo universal, ele significa noção que abrange todos os indivíduos de uma espécie ou gênero, ok? Significa geral, que abrange tudo, que se aplica a tudo, que provém de tudo ou de todos, que é o mesmo em todas as partes de todo o mundo, ok? Este é o significado do termo universal, no qual o Senhor diz que se aplica a todos os evangélicos.
Agora, eu quero que o senhor olhe para esta foto que eu estou postando neste momento, tá? Dê uma olhada em toda essa desgraça. Não leve pelo sentido pejorativo da palavra, desgraça, é o contrário de graça. Dê uma olhada em toda essa desgraça, tá? Dessa divisão protestante, tá? E eu quero que o senhor conclua para mim se isto aqui se aplica ao termo universal, tá? O mesmo em toda parte. Aqui nós temos aqui, ó, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e temos também aqui, por exemplo, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Você acha que a Igreja Anglicana do Brasil é a mesma Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Essa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil não é a mesma Igreja Presbiteriana de João Calvino. Só para você ter uma ideia. Nós temos aqui, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Você acha que a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, é a mesma que a Universal do Reino de Deus? Você acha que é a mesma coisa? É a mesma em toda parte? Em toda parte do mundo? Você acha que eles pregam a mesma coisa? Você acha que eles possuem a mesma ortodoxia? Aqui nós temos também a Deus é Amor. Olha só, a igreja Deus é Amor. E nós temos, por exemplo, a Igreja O Brasil para Cristo. Você acha que essa igreja Brasil para Cristo é a mesma igreja Deus é Amor? Você acha que eles pregam a mesma coisa? É a mesma em toda parte? Você acha que o termo universal pode se aplicar a toda essa desgraça aqui? Me desculpa, velho. O senhor se enganou, tá? Isso aqui não é universal nem aqui nem na China. Meu caro Iago, tá? Para ser o mesmo em toda a parte, você tem que possuir obrigatoriamente uma ortodoxia única, tá? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Eu vou mostrar para você, né, para o senhor, como era a ortodoxia dos apóstolos. Esse é o melhor texto que possui a Bíblia Sagrada a respeito da ortodoxia única dentro da Igreja Apostólica. Preste atenção, lá em Efésios, no capítulo 4. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui já está falando tudo. Unidade. Unidade, sabe? Você acha mesmo que aquela desgraça toda que eu te mostrei possui unidade? Não. Lá no versículo 4 diz assim: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Sede um só corpo e um só espírito. Tá? Essa é a igreja dos apóstolos. Você acha mesmo que toda aquela desgraça que eu mostrei, né, naquela foto lá, onde tem a metodista de um lado, presbiteriana para outro, a anglicana contra a Deus é Amor, você acha que aquilo possui um só corpo e um só espírito? Com certeza não. Lá no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Volto a perguntar, o senhor acha que toda aquela desgraça que eu te mostrei possui uma só fé, um só Senhor e um só batismo? Com certeza não, existem vários Jesuses dentro do protestantismo, na verdade. Batismo nem se fala, né? Batismo, rebatismo e rebatismo, e cada um se batiza, troca de camisa, troca de time de futebol, se batiza de novo. E lá no versículo 6 diz assim: há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Um pouco mais abaixo, no mesmo capítulo, né, Paulo escreve assim, lá no versículo 11: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. E o Senhor diz que não possuía uma hierarquia na igreja. Aqui nós estamos vendo exatamente uma hierarquia.
Mas tudo bem, não vou entrar nessa questão agora, tá? Lá no versículo 12 ele diz assim: para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. E no versículo 13 ele termina dizendo: até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé. Eu pergunto novamente para o senhor: você acha que toda aquela desgraça que eu mostrei, né? Aquela desgraça, metodista de um lado, presbiteriana de outro, luterana de outro, sabe? Possui a unidade da fé? Realmente o senhor acredita nisso? Você acredita que o senhor possui a mesma fé dos adventistas, né? Ou dos testemunhas de Jeová? Não. E terminando, né? Este maravilhoso texto que possui as Sagradas Escrituras, olha eu falando aqui, ó, Sagradas Escrituras, né? Inspirada por Deus, eu não estou aqui me referindo exatamente que ela é a única fonte de fé, apenas que é uma das maiores fontes de fé para o cristianismo. E terminando, diz assim: até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo. O que o senhor me diz sobre esse texto, meu caro Iago Martins? Realmente, isso aqui tem a ver com protestantismo? Você acha mesmo que os apóstolos faziam parte de toda essa desgraça, essa divisão protestante, essa Babel protestante? Você acha mesmo? E agora eu irei mostrar para você um outro texto que também nos mostra claramente como era a ortodoxia na era apostólica. Lá em Atos, no capítulo 2, o mesmo capítulo que fala do dia de Pentecostes. Lá no versículo 42, Lucas escreve desta maneira: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Olha que legal. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Você acredita que essas pessoas possuíam a briba debaixo do braço, né? A briba protestante, né? A briba que o cara pega, abre, muda um acento em adúltera e come a mulher do vizinho? Você acredita mesmo? Não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos segundo aquilo que os apóstolos pregavam, tá? Isto era independente se estava escrito ou era apenas uma tradição oral. Mas eu não vou levar essa questão agora neste momento, tá? Vou continuar o texto. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. A fração do pão, o senhor sabe o que, que é, né? A fração do pão. Essa fração do pão nada mais era do que a Eucaristia, mas também eu não vou entrar nessa questão agora, tá? Porque o Senhor julga, né, que esta igreja, a igreja chamada primitiva, não era a igreja católica, né? Então, eles não possuíam a Eucaristia na época, mas está aqui dentro das Escrituras Sagradas. Lá no verso 43 diz assim: de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vou perguntar mais uma vez para o senhor Iago Martins. O senhor acha mesmo, tá? O senhor acredita? Não vou usar mais o termo acha, porque acha é achismo. Vou usar o termo acredita. O senhor acredita mesmo que toda aquela desgraça que eu coloquei naquela foto, eu vou colocar novamente. O senhor acredita que toda essa desgraça, ela vive unida em um bem comum? O senhor acredita mesmo nisso? A igreja que vocês chamam de primitiva, e segundo a sua teoria, o fantástico mundo de Iago Martins, essa igreja chamada de primitiva, ela seguia uma sucessão apostólica, tá?
pois Jesus Cristo ordenou aos apóstolos que eles fizessem discípulos por todas as nações. Essa igreja, chamada por vocês de igreja primitiva, seguia uma única ortodoxia, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Essa igreja possuía uma hierarquia, na verdade, apóstolos, profetas, bispos. Negava a interpretação particular, nós vemos isso na carta de Pedro. Negava a divisão, também podemos ver isso em várias partes das Escrituras, por exemplo, a carta de São Paulo aos Coríntios. Seguia tanto a tradição escrita quanto a tradição oral. Nós vemos isso nas cartas de São Paulo. Nós vemos Judas Tadeu, usando a tradição oral dentro de suas cartas. Quando existia uma divergência, eles se reuniam em um concílio. Essa era a igreja primitiva. Agora eu pergunto, essas características, né, da igreja primitiva, essa igreja que vocês dizem que não era a igreja católica, todas as características, elas se aplicam mais à igreja protestante, né, ou ao protestantismo, porque não existe igreja protestante, existem igrejas protestantes, ou ao catolicismo, né? Todas essas características, elas se aplicam à igreja católica ou ao protestantismo. Vamos pensar. A igreja católica possui a sucessão apostólica? Possui. Por mais que vocês neguem, a igreja católica possui a sucessão apostólica. A igreja protestante possui uma sucessão apostólica? Depois de 1500 anos, ela possui? Não. A igreja católica possui uma única ortodoxia? Possui uma única ortodoxia. Todos os nossos dogmas de fé são aceitos por todos os católicos. Agora eu pergunto, dentro do protestantismo, de toda aquela desgraça que eu mostrei naquela foto lá no print, possui uma única ortodoxia? Tem certeza disso? A Igreja Católica possui uma hierarquia? Possui. A Igreja Católica possui uma hierarquia. Dentro do protestantismo, existe uma hierarquia? Com certeza não. A Igreja Católica nega a interpretação particular das Escrituras? Nega. Dentro do protestantismo, se nega a interpretação particular das Escrituras? Claro que não. Vocês podem dizer que sim, mas não negam. Por quê? É só ver aquele famoso print que eu já coloquei várias vezes. Toda aquela desgraça, cada um interpreta a Escritura ao seu bel prazer. A Igreja Católica nega a divisão plenamente. A Igreja Católica nega a divisão. A Igreja Protestante ou protestantismo nega a divisão? Não, não nega, porque vocês são todos divididos. A Igreja Católica segue tanto a tradição escrita quanto a oral. A Igreja Protestante ou as igrejas protestantes seguem a tradição escrita e a tradição oral? Não, vocês só seguem aquilo que foi escrito e nem tudo que foi escrito vocês seguem, tá? A Igreja Católica, quando existe uma divergência, e você citou isso em um dos seus vídeos, e mais para frente eu vou fazer uma explanação a respeito. Quando existe uma divergência dentro da Igreja Católica, o que nós fazemos? Nos reunimos em um concílio, nos conciliamos. O que acontece dentro da desgraça protestante? Cada um pega a sua briba, coloca debaixo do braço e vai abrir uma igreja particular, uma igreja própria, com um outro Jesus. Agora eu te pergunto, senhor Iago Martins, a igreja primitiva era a igreja católica ou era a igreja protestante? Qual que você escolhe, meu amigo? Depois de toda essa pataquada quanto ao termo católico e também a questão da igreja primitiva, que o senhor dizia, né, em seus vídeos que não era a igreja católica, o senhor partiu para a patrística, porque os padres da igreja sempre citavam a igreja católica. E segundo o senhor, essa igreja, né, na era dos padres apostólicos, não era a Igreja Católica Apostólica Romana. É lógico, né, isso convém. Só que o senhor não citou uma fonte documental, o senhor não cita. Em todos os seus vídeos contra o catolicismo, o senhor não citou uma fonte documental. O senhor citou alguns autores e alguns pedaços, né, da patrística, pensando metade de um verso de alguma obra da patrística, mas fonte documental o senhor não citou nenhuma.
Ao contrário do Senhor, eu cito as fontes, tá? Eu conto a história da igreja citando as fontes e os documentos da época, tá? Inácio, por exemplo, que era bispo de Antioquia ou Antioquia, que viveu entre 67 a 110 Anno Domini, ele escreve na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 4, ele cita exatamente a Cátedra de Pedro, tá ok? Ele cita nesta carta, já no primeiro século, que a igreja em Roma, tá? Essa igreja que foi edificada na cidade de Roma, ela foi edificada pelos apóstolos Pedro e Paulo, onde ele diz lá embaixo assim, ó, não é como Pedro e Paulo que vos ordeno, eles eram apóstolos, eu, um condenado, aqueles livres e eu até agora escravo. Na verdade, eu não vou ler toda a carta, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Essa carta aqui, Inácio escreve aos romanos porque ele estava preso, indo para Roma, lógico. E ele cita exatamente que Pedro e Paulo, já no primeiro século, batendo ali ó, com os apóstolos, primeiro século, ele cita que Pedro e Paulo exerceu o seu ministério dentro da cidade de Roma. O mesmo Inácio, em outra carta, ele vai dizer assim: abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por todos os nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. No primeiro século, Inácio, bispo de Antioquia, tá? Ele cita a Eucaristia e cita que o pão, tá? O pão era verdadeiramente a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, Inácio de Antioquia, lá no primeiro século, estava preparando a cama para Constantino, lá no terceiro, quarto século? Por um acaso é isso que o senhor pensa? Porque o senhor não acredita na Eucaristia, com certeza. Nenhuma seita protestante acredita na transubstanciação, tá? Vocês não creem. Tanto que, para certas igrejas protestantes, é só um simbolismo. Tudo isso aqui era um simbolismo. Mas para Inácio, não. Era verdadeiramente a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu amigo, essa doutrina de Inácio é uma doutrina protestante ou uma doutrina católica? Na mesma carta, Inácio diz assim: onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Jesus Cristo também nos assegura a presença da Igreja Católica. Olha só. Aí você vai falar assim: não, mas essa Igreja Católica não é a Igreja Católica Romana. Aí é uma questão subjetiva sua, porque Inácio está falando da Igreja Católica exatamente da Eucaristia. A Eucaristia que é pregada pela Igreja Católica Apostólica Romana e que vocês negam. E se você observar toda a carta de Inácio, eu não vou poder ler toda aqui neste momento, tá? Ele vai falar de batismo, vai falar de várias doutrinas da Igreja Católica, tá? Várias doutrinas que permanecem até hoje dentro do seio da Igreja Católica. E eu pergunto, essa igreja de Inácio, essa igreja aqui, ó, Igreja Católica que ele cita, ela era a Igreja Católica Apostólica Romana ou era toda aquela desgraça da divisão protestante? Um pouco mais para frente, vamos citar Irineu de Lyon, Santo Irineu de Lyon, né, que viveu no segundo século, batendo com a era apostólica. Santo Irineu ele diz assim: limitar-nos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma. Observe, observe o Senhor as palavras de Santo Irineu. A maior, mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Olha aqui, Santo Irineu citando a mesma coisa que Inácio, que viveu um pouco antes de Irineu, citou.
A mesma coisa, a mesma ortodoxia. Não muda a ortodoxia, é a mesma. E ele continua dizendo: e, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Olha a sucessão apostólica, a sucessão dos bispos. Na mesma carta, Irineu diz assim: pois é uma questão de necessidade que cada igreja concorde com esta igreja. Qual igreja? A igreja de Roma, a igreja que está citando. Por que todas as comunidades tinham que concordar com a igreja de Roma? Porque existia uma primazia lá, uma autoridade dentro da igreja de Roma. Senão ele não estaria escrevendo a mesma coisa. E ele ainda continua no mesmo trecho dizendo assim: com relação à preeminente autoridade, ou seja, os fiéis em todos os lugares. E continuando, ele diz: na medida que a tradição apostólica tem sido preservada continuamente por aqueles homens, aqueles fiéis, aqueles homens que existem em todos os lugares. A carta de Santo Irineu acaba com qualquer argumento protestante. Isso aqui é história, estou citando um documento. Eu não estou colocando dentro do vídeo o fantástico mundo de Cristiano Macabeus. Nada a ver com isso. Eu estou citando o pensamento do segundo século, do início do segundo século. Eu citei Inácio, primeiro século, estou citando Irineu, segundo século. Esta era a doutrina, esta era a igreja na época, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos citar agora Cipriano, Cipriano que viveu entre o segundo e terceiro século. E é bem interessante porque Cipriano foi um santo da igreja que questionou o Papa. Olha só, ele questionou o Papa, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Eu só vou citar algumas epístolas de Cipriano porque ele demonstra toda a autoridade da igreja em Roma e a cátedra de Pedro. Preste atenção, lá na epístola 75, ele diz assim: pois a igreja é una. Lógico que é una. A igreja é única, só possui uma única ortodoxia. Só o protestantismo mesmo acredita que a igreja de Cristo é essa desgraça toda, cada um pregando o que quer e bem entende. Não, a igreja de Cristo é una. E como ela é uma, não pode estar tanto dentro como fora. Porque se ela está com Novaciano, na verdade esse cara é um herege, tá? Depois se você ler toda a carta, você vai ver que está falando a respeito de um herege. Ela não pode estar com Cornélio, que era o Papa na época. Então preste atenção, ou a igreja estava com Novaciano ou estava com Cornélio. Quem era Cornélio? O Papa, ou seja, a autoridade da igreja em Roma. Tá? Em outra carta, na Epístola 59, ele vai dizer exatamente assim: com um bispo falso, apontado eleito por hereges, eles se atrevem a navegar e levar cartas de cismáticos e blasfemos para a cátedra de Pedro e a igreja principal. Aqui, na verdade, São Cipriano está lutando contra um falso bispo. Tá? O importante aqui é que ele está citando a cátedra de Pedro, tá? E a igreja principal. Olha aqui, ele de novo ele citando a cátedra de Pedro e a igreja principal, em que a unidade sacerdotal tem a sua fonte. De novo ele citando tudo o que era a igreja primitiva, desde os apóstolos. Possuía uma hierarquia, possuía uma única ortodoxia, possuía uma sucessão apostólica, uma unidade na fé. Ele está citando exatamente lá no terceiro século já, passando a primeiro, segundo e terceiro século, citando a mesma coisa que é pregada dentro da igreja católica até hoje. Nós não mudamos nada. Nós pregamos a mesma coisa que os padres da igreja pregavam naquela época. Agora eu pergunto para você, essa igreja de São Cipriano era a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Quando ele cita a Cátedra de Pedro, era a Igreja Católica Apostólica Romana ou toda essa desgraça protestante, tá?
Pense nisso, meu amigo. O mais engraçado do nosso amigo Iago Martins é a bipolaridade dele. Por quê? Uma hora ele diz que os padres da igreja, né, os padres apostólicos, não eram católicos. Por quê? Esses padres, segundo ele e o fantástico mundo de Iago Martins, eles eram adeptos da sola escritura. Quando nós provamos que além da sola escritura, né, além das escrituras, os padres da igreja, né, os padres apostólicos eram adeptos da tradição, tá? E por sinal eles eram católicos apostólicos romanos, ele muda de ideia. Então ele começa a dizer isso depois do vídeo do Conde, né, onde o Conde mostra a carta de Santo Irineu. Ele mudou de ideia. Aí ele começou a blasfemar contra os padres apostólicos. Prestem atenção. Primeiro ele diz assim: não podemos confiar na patrística, porque eles eram pecadores. Ora, os apóstolos também eram pecadores. Os apóstolos eram homens falhos. Se eu não me engano, os apóstolos não eram deuses. Então, não confiar na patrística porque eles eram pecadores, eu posso dizer o mesmo dos apóstolos. Então, preste atenção nas contradições que o senhor Iago Martins aplica em cada vídeo. Ele diz assim: as cartas escritas pelos apóstolos eram para sanar heresias. E agora eu pergunto: as cartas escritas pelos padres da igreja eram para quê? Santo Irineu escreveu a carta contra o quê? Heresias. Então, quer dizer, é uma bipolaridade, é uma questão de contradição a todo momento. Dois pesos e duas medidas, né? Para os apóstolos era uma coisa, para os padres da igreja era outra. Então, assim, o rapaz, ele realmente precisa se encontrar, né? A cada vídeo que ele faz, ele comete uma contradição contra o vídeo anterior. Aí ele diz assim: a unidade teológica não existia na patrística. Cara, realmente a unidade teológica não existia na patrística. A unidade teológica existe em toda essa desgraça protestante. Vou postar novamente para o senhor ver a foto, né? Os presbiterianos de um lado, os luteranos de outro, os metodistas e os congregacionistas, todos eles, né, pregando uma doutrina diferente com a mesma briba debaixo dos braços. Enfim, dentro da patrística não existia uma unidade teológica, mas dentro dessa desgraça toda possui. Mas falando sobre a unidade teológica, que o senhor diz não existir na patrística, mas, segundo a sua teoria, existe no protestantismo, realmente existiam divergências dentro da patrística, por isso existiram os concílios. Se não existisse, se não existisse a divergência, não existiria o concílio. O concílio serve para conciliar, ok? Eu acho que o senhor precisa estudar um pouco mais a respeito disso, tá? Parar de ficar citando Michael Kruger, o Diabo a Quatro. Meu, para de ficar citando autores, tá? Como se citando autores vai fazer de você um homem culto. Leia a patrística, leia os livros, né, que o senhor menciona. Até porque nós católicos, como o senhor mencionou em algum dos seus vídeos, nós católicos não lemos toda a patrística porque são muitos livros, né? Nós lemos aquilo que é uma fonte de pesquisa para o nosso conceito. Eu, por exemplo, o meu site é voltado para o Apocalipse, então eu vou procurar dentro da patrística aquilo que se refere ao Apocalipse. Outros apologistas, a mesma coisa. Não tem como um católico apenas ler toda a patrística, mas tem como o senhor fazer uma pesquisa. Os livros aí estão disponíveis na internet. É só o senhor baixar o livro e fazer uma pesquisa a respeito daquilo que o senhor está citando, né? E a respeito da unidade teológica, tá? Volto a repetir, quando existiu uma divergência entre os apóstolos, eles se conciliaram, né? Entraram em um concílio. A mesma coisa os padres da igreja. Quando existiu uma divergência, eles entraram em um concílio.
E aqueles que eram hereges foram excomungados da igreja, assim como na era apostólica. Infelizmente, essa igreja, tá? A igreja primitiva, que vocês chamam de igreja primitiva, e a igreja dos padres da igreja, não era uma igreja protestante, era a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você diz que os padres apostólicos fizeram uma bagunça com a tradição. Santa Mãe de Deus, se os padres apostólicos fizeram uma bagunça com a tradição, o que vocês fizeram? O que a desgraça protestante fez com as escrituras? Aí eu pergunto, se eles fizeram uma bagunça com a tradição, o que vocês fizeram? E se você quiser, eu mostro de novo, tá? De novo, o print da desgraça da divisão protestante. O que vocês fizeram com a escritura? Imagine o que vocês fariam com a tradição, então, né, meu amigo? Mas, na verdade, não existiu bagunça nenhuma, né? A única coisa que existiu foram algumas divergências, e essas divergências foram sanadas através dos concílios, assim como na Igreja Apostólica, lá no primeiro século. Então você diz que existiram algumas contradições entre os padres da igreja. Na verdade, até cita um livro lá, de novo cita um autor que eu não vou ficar aqui mencionando no meu vídeo. Isso aí é um argumento de ateu, sabe? Isso aí, os ateus usam o mesmo argumento para retirar a credibilidade da Bíblia Sagrada. Eu posso aqui encontrar vários artigos, né, escritos por ateus no qual eles encontram algumas contradições dentro da Bíblia Sagrada, para retirar exatamente a credibilidade. Por isso que nós falamos, né, na verdade nós afirmamos que o primeiro passo para o ateísmo é o próprio protestantismo. Vocês usam a mesma tática, as mesmas táticas, né, que os ateus usam, o protestantismo também usa contra o catolicismo. Mas, na verdade, o que existiu na patrística foram algumas divergências e, com certeza, foram sanadas dentro dos concílios. Aí eu pergunto, quando existe uma divergência dentro da Igreja Católica, o que nós fazemos? Nos reunimos em um concílio, correto? O que vocês fazem, né? Quando existe uma divergência dentro de alguma igreja protestante, o que vocês fazem? Cada um pega a sua briba, coloca debaixo do braço, retira o assento de adúltera e vai comer a mulher do vizinho. A melhor parte dos seus vídeos foi quando o senhor mencionou a carta de São Paulo aos Laodicenses. Por quê? O argumento foi ridículo. Você jogou nas costas de Deus o problema com a sua heresia. Em seu primeiro vídeo, você disse que São Paulo escrevia sabendo que aquilo era palavra de Deus, tá ok? E que aquela carta seria colocada dentro de um cânon bíblico. São Paulo já sabia disso. Porque, na sua teoria, ele pedia para que a comunidade lesse aquela carta e outras comunidades também. Então era o que? Era um sistema de autoridade, tá? Que o senhor inventou no Fantástico Mundo de Iago Martins para definir se algo era canônico ou não. A questão é, nós então indagamos o senhor, né? Questionamos por que São Paulo faz menção de uma carta aos Laodicenses e uma terceira carta, uma suposta carta aos Coríntios, que na verdade seria a primeira, né, essa carta, e essas cartas não existem mais. Na sua teoria, essas cartas deveriam estar no cânon bíblico, e não estão. Então o Senhor jogou nas costas de Deus. O Senhor diz que essas cartas não estão no cânon bíblico e desapareceram porque Deus quis. Simplesmente isso. Deus quis. Olha só. Mas isto vai em contradição com o que você mencionou no seu primeiro vídeo. Você disse que para saber se uma carta era canônica ou não, era inspirada por Deus ou não, era só
estudar as Escrituras e perceber que São Paulo escrevia uma carta e pedia para que esta carta fosse lida em determinada comunidade e em outras comunidades também. Segundo o que você mencionou no seu primeiro vídeo, tá? A carta aos Laodicenses deveria estar dentro do cânon bíblico e esta outra carta aos Coríntios também. Agora o senhor entra numa contradição total. Agora o senhor entrou nessa contradição e jogou nas costas de Deus. Então Deus não quis que uma carta que São Paulo escreveu, Deus não quis, tá? E São Paulo escreveu sabendo que era a palavra de Deus, porque segundo você, São Paulo escrevendo e pedindo para que esta carta fosse lida dentro da comunidade em específico e também em outras comunidades, esta carta deveria estar dentro do cânon bíblico, porque era inspirada por Deus. Tá? Então São Paulo escreveu a palavra de Deus ali. Mas agora o mesmo Deus não quis que esta carta, que era a palavra de Deus, tivesse no cânon bíblico. Que contradição é essa, meu amigo? Ou é ou não é? Que seu sim seja sim e seu não seja não. Agora Deus vai ter que pagar por causa da sua falta de conhecimento e por causa da sua heresia e o seu ódio contra a Igreja Católica. É Deus que não quis. Então eu pergunto, já que tudo tem que estar dentro da sola Escritura, onde está dentro da sola Escritura que a carta que São Paulo escreveu aos Laodicenses, tá? Como palavra de Deus, não deveria ser colocado dentro do cânon bíblico? Onde você leu isso? Onde você leu isso? Porque, segundo você, toda doutrina tem que estar dentro da sola Escritura, tá ok? A doutrina, por exemplo, para se saber se uma carta de Paulo era canônica ou não, segundo você, era só ler as próprias Escrituras e perceber que São Paulo pedia para que tal carta fosse lida na comunidade em específico e em outras comunidades. Como uma dessas cartas desapareceu, e não consta no cânon bíblico, eu quero que o senhor me mostre o capítulo e o versículo onde Deus ordena que São Paulo não coloque a carta aos Laodicenses dentro do cânon bíblico. Eu falei no começo do vídeo, repito, o senhor está entrando em uma guerra e não fez o reconhecimento de campo. Tá? O senhor está entrando em assuntos da Igreja Católica que o senhor não conhece. Tá? O senhor está tomando uma surra a cada vídeo que o senhor posta. O senhor deveria voltar aos seus primórdios, tá? Ao princípio, e começar a apenas divulgar a sua fé. Esqueça a Igreja Católica, meu amigo. Você não vai conseguir combater 2000 anos de teologia em cima dos seus sofismas. Depois dessa pataquada a respeito da carta aos Laodicenses do cânon bíblico, o senhor vai falar de Agostinho, Santo Agostinho. Você diz que existiram vários Agostinhos, a todos os gostos, né? Os protestantes possuem o seu Agostinho, os católicos possuem o seu Agostinho. Cara, na verdade, existiram dois Agostinhos, tá? Dois Agostinhos. Um antes da conversão e um depois da conversão. Um antes dele conhecer a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e um outro depois dele se tornar católico apostólico romano. Eu creio que o senhor nunca leu um livro a respeito de Santo Agostinho, muito menos as suas obras. Tá? Então não fale uma besteira dessa. Pelo amor de Deus. Ficou ridículo, ridículo. Falar que existiram vários Agostinhos, a todos os gostos. Meu Deus do céu, o senhor não leu um livro que Santo Agostinho escreveu. E para terminar esta parte do vídeo a respeito das pataquadas do senhor Iago Martins, ele vai falar que a distância da tradição oral da era apostólica, ou seja, né, do primeiro século em diante, essa distância foi que a igreja definiu o cânon bíblico, ou seja, a distância da tradição oral, né, da era apostólica, fez com que a igreja definisse um cânon bíblico, porque a tradição oral já não possuía mais validade. Cara, você não sabe nada de história, você não sabe nada a respeito do cânon bíblico, muito menos de cristianismo, tá? Só para você ter uma ideia que a única coisa
que quase não existiu divergências dentro da igreja foi a tradição oral. Porque as escrituras, por sua vez, possuíam várias divergências. E o que levou a igreja a definir um cânon bíblico não foi a distância da tradição oral dos apóstolos. O que levou a igreja a definir o cânon bíblico foram as divergências de várias escrituras. Por exemplo, no segundo e terceiro século, a igreja estava rodeada de várias escrituras, possuíam mais de 500 escrituras só do Novo Testamento. O senhor estude um pouco sobre o decreto gelasiano, por exemplo. Ele expurgou várias obras, porque não estavam de acordo com a doutrina da igreja. Tá? Essas obras eram obras gnósticas, né? Com certeza os gnósticos estavam tentando se infiltrar dentro do cristianismo. Foi por este motivo, pelas contradições que existiam dentro das escrituras daquela época, que a igreja definiu o cânon bíblico. Não tem nada a ver com tradição oral, meu amigo. Você está maluco, você está inventando história. Você não cita uma fonte documental da época e ainda inventa uma história que não existe dentro do cristianismo. Eu te citei várias fontes no último vídeo, várias fontes. Citei o Cânon de Muratori, citei Irineu, citei Eusébio de Cesareia, tá? Mostrando para você como se deu a história do cânon bíblico, e o senhor apenas fingiu que não escutou. Tá? Mas essa foi boa. A distância da tradição oral dos apóstolos foi que fez com que a igreja definisse o cânon bíblico. Essa foi a melhor de todas, cara. Mas essa história só existe no fantástico mundo de Iago Martins, porque a história documentada diz que a igreja definiu um cânon bíblico porque a igreja estava rodeada de várias escrituras e muitas delas, na verdade, eram escrituras gnósticas, né? Estavam em desacordo com a doutrina da própria igreja. Na próxima vez que o senhor quiser citar a história do cristianismo, a história da igreja católica, a história do cânon bíblico, cite as fontes, tá? Cite os padres da igreja, qual era a obra, qual era o documento. Não adianta ficar pegando com o Lucas Banzoli, cara, que aquilo nem existe. Ele mesmo produz lá um texto e diz que foi um padre da igreja, um santo, um doutor que escreveu, tá ok? Não vá atrás de Lucas Banzoli, pelo amor de Deus, cara. Mas, enfim, faça uma pesquisa, estude, leia, depois tente fazer alguma coisa contra o catolicismo. Ainda falando sobre a tradição oral, o senhor disse que a tradição só tinha validade como algo primário, né? Ou seja, o apóstolo transmitiu para o seu discípulo, tá? E se esse discípulo escreveu, escreveu. Se não escreveu, morreu, porque não tinha um gravador na época. Cara, que argumento mais ridículo, chulo. Isso aí, realmente, cara. Olha, eu vou te falar, uma criança do primeiro ano da catequese refuta você. O livro de Gênesis foi escrito como? Eu já falei isso no outro vídeo. O livro de Gênesis foi escrito através de uma tradição oral, que era passada de geração para geração. Ou você acha que Moisés psicografou o livro de Gênesis? Você sabe que a maioria das escrituras foram perdidas durante o exílio babilônico. Esdras reescreveu. Só para você ter uma ideia. Como ele fez isso? Através da tradição oral, meu amigo. A palavra de Deus não morre, não existe. Não existe um versículo na Bíblia Sagrada que diga que a palavra de Deus morre se ela não for escrita. Isso aí é um argumento chulo, é um argumento ridículo. Só para você ter uma ideia, como é que você acha que Judas Tadeu citou Contos de Enoque lá na sua carta, que está dentro do cânon bíblico? Como você acha? Através de uma tradição oral. Você acha que na época de Enoque existia a escrita? Existia um livro? Não existia, cara. Isso era uma tradição oral, tá ok? Não existe no Antigo Testamento nada a respeito de que Enoque tenha profetizado alguma coisa, mas Judas citou. Aí você fala assim, não, mas está escrito na Bíblia Sagrada. Está escrito depois de quanto tempo? Quantos séculos se passaram até que Judas escreveu o famoso conto de Enoque? Não é verdade? Então, essa historinha de que a tradição oral ela morre porque é só algo primário, não tinha um gravador, cara, isso aí é um argumento ridículo, cara.
Entendeu? Falar que a palavra de Deus morre se não for escrita. Aonde é que você leu isso na própria Bíblia Sagrada? Tudo tem que ser escrito, senão morre. O seu Deus, então, seu Deus é uma Bíblia. Porque se não for a Bíblia, não é palavra de Deus. Então, seu Deus agora se tornou uma Bíblia, né? Agora que você pega a Bíblia, você fala, esse é o meu Deus? Não. Aquilo é um livro, cara. Resumindo, se a tradição oral é apenas algo primário, se não foi escrito morreu, jogue fora o seu livro de Gênesis também e a carta de Judas, por exemplo. Vai ter que jogar muita coisa fora da Bíblia, com certeza. E realmente, o protestantismo é muito bom em jogar livros, né, da Bíblia fora, com certeza. Né? Vocês já fizeram isso com 7 livros. Né? Então pode jogar Gênesis, por exemplo, a carta de Judas, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos menciona também algumas tradições. Então, assim, realmente, cara, é uma contradição em cima de contradição os seus vídeos. Em outro vídeo, o senhor tentou justificar, né, a famosa autointerpretação das escrituras dentro do protestantismo. Aí você diz assim que vocês não fazem a interpretação particular. Vocês fazem apenas o livre exame das escrituras. Ou seja, você vai até a sua igreja e lá está aquele herege que o senhor chama de pastor. Tá? E ele está falando todas as baboseiras do mundo. E aí você vai abrir a sua Bíblia e examinar se aquilo que ele está falando consta dentro da Bíblia Sagrada. E o Senhor não faz nenhum tipo de interpretação, o Senhor só examina. Agora eu pergunto, se existe apenas o livre exame da Bíblia e não há uma autointerpretação, por que existe toda aquela desgraça que eu mostrei naquele famoso print? Eu vou mostrar um exemplo para você e eu quero saber do senhor se existe autointerpretação dentro do protestantismo ou não, tá? Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1, 2, 3, 4, diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, preste atenção, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geravam filhos, estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos, ok? Aqui nós estamos falando, né, de um mundo antigo, né? Daquele mundo lá que ainda existiam gigantes, ainda não tinha ocorrido algumas coisas, mas enfim, vamos fixar apenas nesse texto. Quem eram os filhos de Deus nesse texto? O texto aqui nos fornece apenas, né, que existiam os filhos de Deus. O que acontece? Em outros textos, outros livros, também é citado os filhos de Deus, né, como no livro de Jó também. Lá diz que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, né? Aí eu pergunto para você, você sabe, né, olhando esse texto, examinando apenas, sem interpretação, o Senhor sabe me dizer quem eram os filhos de Deus? Se você pegar uma explicação fora das Escrituras, como Flávio Joséfo, por exemplo, citando a crença judaica a respeito disso, ele diz assim: 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus, ao qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais. Não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes. Enquanto os seus antepassados
se haviam dedicado à prática de toda espécie de virtudes. Assim atraíram sobre si a cólera de Deus, e os grandes da terra, que seriam gigantes, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente que, pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar aos pés da justiça e imitava os gigantes de que falam os gregos. Segundo a crença judaica, tá? E que é realmente a mais propícia ao acerto nessa questão, porque eu também entendo desta forma, os filhos de Deus eram a descendência de Sete que se casaram com a descendência de Caim. Agora eu vou mostrar para você qual é a teoria de Lucas Manzoli, por exemplo. Lucas Manzoli, na verdade, não acredita na imortalidade da alma. Né? Na verdade, ele acha, né? E agora eu vou usar o termo acha, porque é um achismo. Ele acha que não há a existência de uma alma sem um corpo material. Ele acha que a alma não existe se não possuir um corpo material. Bom, não vou entrar nessa questão agora, porque ele é criticado por várias seitas protestantes a respeito dessa crença. Né? Porque a maioria dos protestantes, a maioria das igrejas protestantes, não acreditam, né, na mortalidade da alma. Mas enfim, então para negar que esses filhos de Deus, que se apresentavam perante a Deus no livro de Jó, e que eram os mesmos filhos de Deus citados lá em Gênesis capítulo 6, para negar isso, né, para negar a imortalidade da alma, ele usa uma crença totalmente demoníaca de que existia um prostíbulo de anjos no céu e esses anjos desceram à terra, seduziram as mulheres e abusaram dessas mulheres. Essas mulheres geraram filhos que eu não sei qual é o nome que se dá a esses filhos, se é um semideus, um semi-anjo, um ser mitológico, eu não sei exatamente, né, qual o nome se deu a isso tudo. Então, essa é a crença de Lucas Banzoli a respeito dos filhos de Deus. Eram anjos que desceram do céu, do seu prostíbulo sexual celestial, e esses anjos seduziram e abusaram das mulheres. E essas mulheres, não sei como, geraram filhos desses anjos. Né? Então, aí eu pergunto para você, qual a crença é mais plausível? Tá? A crença judaica ou a de Lucas Banzoli? Eu creio que a crença judaica é muito mais plausível. Né? Não, realmente, essa crença do Lucas Banzoli é uma crença fora do normal. É surreal, na verdade. Mas isso tudo ainda é irrelevante, porque o que eu estou me referindo é a autointerpretação. E aí eu pergunto para você, Lucas Banzoli, ele fez uma autointerpretação ou um livre exame para saber ou chegar a uma conclusão totalmente pífia de que os filhos de Deus eram anjos, anjos que possuíam um prostíbulo celestial no céu? E para você, senhor Iago Martins, quem está com a razão? Os judeus ou Lucas Banzoli? Segundo o seu livre exame, a Bíblia vai te responder, não é verdade? Quem está com a razão? O que a Bíblia diz a respeito dos filhos de Deus? Será que Lucas Banzoli conseguiu encontrar dentro da Bíblia Sagrada, né, a questão dos anjos que possuíam um prostíbulo no céu e esses anjos desceram até a terra e violentaram as mulheres? Falando um pouco ainda sobre Lucas Banzoli, agora o senhor diz que vai usar os argumentos de Lucas Banzoli em seus vídeos. Lamentável a questão. O senhor poderia ajudar o Lucas Banzoli também a responder algumas coisas, pois existem vários questionamentos, né, que ele não respondeu. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Lucas Banzoli diz que Moisés ressuscitou antes de Cristo. Nós estamos falando de uma ressurreição gloriosa, aquela citada por São Paulo em sua carta aos Coríntios, né? Aquela ressurreição com um corpo glorioso. Por quê? Carne e sangue não entra no céu.
Então, a reanimação corporal que nós vemos, por exemplo, com Lázaro, não é a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é com um corpo glorioso e este corpo sim entra no céu. Mas Lucas Banzoli, ele contraria São Paulo, ele diz que Moisés ressuscitou com seu corpo glorioso. E por isso Moisés pôde aparecer para Jesus Cristo no momento da transfiguração. Aí eu pergunto para o senhor concorda com isso? Segundo o livre exame que vocês protestantes fazem, que não é uma autointerpretação, você concorda com isso? Lucas Banzoli está com a razão? Isso é uma ortodoxia? Lucas Banzoli também ele diz que o discípulo amado não era João. O discípulo amado agora é Tiago, irmão do Senhor. E segundo ele, este Tiago, irmão do Senhor, é um terceiro Tiago. Ele não fazia parte dos 12 apóstolos, né? Mas se tornou apóstolo posteriormente. E esse Tiago que é o autor do quarto evangelho. O senhor concorda com isso? Eu mesmo provei que o discípulo amado estava presente na Santa Ceia. E também provei, através das Escrituras, que dentro da Santa Ceia não existia ninguém a mais além de Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Mas, segundo Lucas Banzoli, a Bíblia está errada. Por quê? Dentro da Santa Ceia, além de Jesus Cristo e os 12 apóstolos, existiam outras pessoas. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que era apenas Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Quem está com a razão, segundo o livre exame protestante? Porque vocês não auto-interpretam as Escrituras. Fazem apenas um livre exame. Quem está com a razão? A Bíblia Sagrada ou Lucas Banzoli? Ele não responde. Eu questionei, né? Ele fez uma salada de frutas, como ele sempre faz, escreve 500 páginas e não responde, né? Como ele colocou um terceiro Tiago dentro, né? Um terceiro Tiago que não era Tiago, filho de Zebedeu, e nem o Tiago, filho de Alfeu. Um terceiro Tiago dentro da Santa Ceia, sendo que a Bíblia não menciona isso. Você vai usar mesmo Lucas Banzoli como referência? Meu amigo, Lucas Banzoli, ele possui uma patologia. Ele possui aquela patologia no qual o Conde já se referiu e eu me referi também neste vídeo. Né? Ele mente e sente prazer na mentira. Ele acha que não há erro nenhum. Contanto que seja para perseguir a Igreja Católica, a mentira é válida. Você vai usar mesmo Lucas Banzoli? Então, por favor, responda essas questões aqui que foram levantadas e ele não respondeu até hoje. Eu vou mostrar para você agora uma coisa interessante sobre Lucas Banzoli. Tá? Este print foi retirado do blog dele. Né? Aqui é um artigo que ele escreveu a respeito da Igreja Católica, como muitos, né, que ele escreve. E aqui nós vemos um núncio apostólico. O nome desse núncio apostólico é Cesare Orsênigo. Okay? Eu creio que se pronuncie desta forma. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. O mais engraçado é que ele postou essa foto e abaixo da foto ele coloca assim: na foto, o Papa e Hitler. Eu provei para ele, assim como outros apologistas, que essa foto aqui é uma foto de um núncio apostólico. Não tem nada a ver com o Papa Pio XII. Tá? E nós pedimos, né, primeiramente, nós pedimos que ele retirasse a foto ou retirasse o que ele escreveu. Porque é uma mentira, ele está enganando aqueles que leem os artigos que ele escreve. O senhor procure este artigo, Igreja Católica, a inimiga da liberdade. O senhor vai ver a foto e o que ele escreveu abaixo da foto da mesma forma. Ou seja, para ele, mentira é coisa normal. Não há problema nenhum na mentira, se essa mentira for para perseguir a Santa Igreja Católica. Por fim, o senhor diz que os católicos mal sabem ler a Bíblia. Né? Na verdade, quem sabe ler a Bíblia são os protestantes.
Vocês leem muito a Bíblia, por isso que vocês encontraram vários Jesuses dentro dela. Dá uma olhadinha aí o que aconteceu com a desgraça protestante depois que vocês leram tanto a Bíblia, porque vocês sabem ler a Bíblia. E aí você cita o magistério da igreja, diz que a igreja pensa pelos católicos, que os católicos não podem interpretar as escrituras. Com certeza, meu amigo, a primeira coisa que você falou com lucidez, a igreja pensa pelos seus fiéis. E é assim. Por quê? Nós possuímos uma ortodoxia única, tá? Os apóstolos que pensavam pelos fiéis naquele momento. Quando a igreja aboliu a circuncisão, foram os apóstolos, né, e os bispos que se reuniram para abolir a circuncisão. Ali está o quê? O magistério infalível da igreja, meu amigo. Você sabe o que é isso? Tá? Realmente, você falou algo lúcido. É a igreja que pensa. E a igreja pensa como? Através dos seus bispos. O que é um concílio? Concílio é a reunião dos bispos da igreja para um determinado assunto. Geralmente é quando existe uma divergência ou quando se levanta uma heresia dentro da igreja. Mas realmente é a igreja que pensa. Por isso que a autointerpretação ou a interpretação particular das escrituras é negada dentro das próprias escrituras. As escrituras negam a interpretação particular, no qual o senhor tenta esconder, dizendo que só faz um livre exame. Olhe para o print que eu estou colocando no vídeo neste momento, e aí você vai perceber a falta que faz um magistério, tá? Um magistério pensante dentro da desgraça protestante. Vocês pensam, mas vocês pensam demais, né? Vocês examinam as escrituras e examinam demais. E aí existe um Jesus dentro das escrituras e vocês conseguiram encontrar 500 mil Jesuses diferentes. No seu último vídeo, o senhor jogou 2000 anos de história no lixo, né? E ainda cometeu várias contradições no próprio vídeo. Até porque você usou a ideia de que a antiguidade, né, uma igreja antiga, né, ou ser a primeira igreja, não possui valor algum dentro do aspecto doutrinário, dentro da ortodoxia. Então você diz que tanto faz, né, uma igreja ter nascido há 2000 anos, como a igreja católica, né, isso é documentado, ou uma igreja ter nascido ou há 100 anos atrás. Por quê? Na sua teoria, tanto faz se uma igreja nasceu antes ou depois. A proximidade com os apóstolos não tem valor algum. Mas e na questão da tradição oral, você diz que tem valor. Segundo você, a tradição oral só vale se tiver uma proximidade da era apostólica. Tanto que você diz que os padres da igreja fizeram uma bagunça com a tradição porque se distanciou da era apostólica. Agora, na questão da igreja, se ela é certa ou se essa igreja é errada, aí não tem valor algum. Pode ser uma igreja que nasceu há 2000 anos, como a Santa Igreja Católica Única de Cristo, ou uma igreja que nasceu há menos de 100 anos, ou como a luterana, por exemplo, que é a mais velha igreja protestante, que nasceu há 500 anos. Tanto faz isso. O que importa mesmo é que você tem uma briba e coloca debaixo do braço, tira um assento e come a mulher do vizinho. Você jogou 2000 anos de história no lixo, 2000 anos de teologia, 2000 anos em que a igreja passou por diversas fases, por perseguições, passou por vários momentos críticos dentro da própria igreja. Você jogou tudo isso fora, cara, só para defender a desgraçada divisão protestante. É impressionante o tipo de argumento que você usou neste último vídeo. O argumento da igreja ser antiga ou não ser antiga é ridículo, é chulo, cara. Nenhum retardado usa um argumento desses. Ainda vem falar do hinduísmo ou do judaísmo, que o judaísmo é mais antigo que a igreja católica, ou que o hinduísmo é mais, o budismo, sei lá, é mais antigo, então eles estão corretos. Cara, nós estamos falando de cristianismo.
Estamos falando de cristianismo, tá? Não estamos falando do judaísmo, tá ok? Estamos falando de cristianismo, até porque o judaísmo, em certos aspectos, né, para o protestante, ele tem valor. Por exemplo, o cânon bíblico. Vocês não dizem seguir o cânon bíblico definido pelos judeus? Vocês não dizem que os judeus possuíam a autoridade do Antigo Testamento? Mesmo sabendo que o Antigo Testamento que vocês possuem foram os fariseus depois de Cristo, os fariseus entre o primeiro e segundo século depois de Cristo, que definiu o cânon bíblico do Antigo Testamento que vocês usam, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão, mas isso é ridículo. Nós estamos falando de cristianismo, de igreja, não estou falando de sinagoga, sabe? Eu não estou falando do budismo, não estou falando de outras religiões, nós estamos falando de cristianismo, tá? E é realmente a proximidade com os apóstolos tem valor. Essa igreja teve uma proximidade muito maior com os apóstolos do que qualquer desgraça dentro do protestantismo. Qual proximidade a igreja luterana teve com os apóstolos? Qual tipo de sucessão apostólica a igreja luterana teve? Ridículo, cara, o seu argumento. Ridículo falar que o budismo, ou o hinduísmo, ou qualquer outra, sei lá, outra religião vai ser mais importante porque é mais antiga que a igreja católica. Eles não são cristãos. Essa religião não é cristã. Nós estamos falando apenas do cristianismo. Eu acho que você se perdeu espaço e tempo, é ridículo. Não tem... Sinceramente, o senhor deveria deletar este vídeo. Mandou muito mal, por sinal. Depois o senhor diz que nós possuímos 2000 anos de história sem qualidade, facilmente refutável. Nós estamos vendo a surra que o senhor está tomando dos apologistas católicos, né? O seu desespero total, porque este último vídeo que o senhor fez foi um desespero total, um desespero. Então nós estamos vendo exatamente que a nossa teologia, né, a teologia dentro da Igreja Católica é sem qualidade nenhuma. Eu falo para você, meu amigo, se o senhor toma uma surra de um católico leigo, o que não faria com você São Tomás de Aquino? Olha só, preste atenção no que eu estou falando. E para terminar todo esse show de pataquadas, porque o vídeo já ficou muito longo de novo, o Senhor diz que quando Jesus Cristo voltar, né, eu não vou entrar na questão da escatologia, porque eu sei que nem isso o Senhor sabe. Mas quando Jesus voltar, o que nós iremos dizer? Né? Qual é o argumento católico? Nós possuímos 2000 anos enquanto eles possuem 10 ou 500 anos? Não, nosso argumento é outro, meu amigo. Nosso argumento será: nós estamos em plena comunhão com a única igreja que o Senhor edificou sobre a pessoa de Pedro. Possuímos uma só fé, um só Senhor e um só batismo, e seguimos tanto a tradição oral quanto a escrita, tá ok? Esse vai ser o nosso argumento. Agora eu gostaria de saber qual vai ser o argumento protestante, né? O que vocês irão dizer para Jesus Cristo? Nós possuímos vários Jesuses, mas nós temos uma única briba, não é verdade? É isso que vocês vão dizer para Jesus Cristo. Né? Eu sou da filhinha daquele protestante que guarda o sábado. Eu sou da filhinha daquele protestante que guarda o domingo. Eu sou da filhinha do protestante que não come carne de porco. Eu sou da filhinha daquele protestante que batiza crianças. Eu sou da filhinha daquele protestante que batiza apenas adultos, não é verdade? Então, o argumento católico vai ser único. Agora, o argumento protestante, eu tenho minhas dúvidas. Então, assim eu termino mais um vídeo, tá? Os próximos vídeos que o senhor fazer, por favor, traga algumas fontes, não de Lucas Banzoli, pelo amor de Deus, né? Traga, né, algumas fontes da patrística a respeito do cânon bíblico, a respeito da igreja, da história do cristianismo. Mas não fica aqui tentando fazer esses vídeos segundo o fantástico mundo de Iago Martins, porque é chato, cara, é chato, tá? E o seu canal, como eu falei,
O seu canal, que já foi divulgado por Nando Moura, está fadado ao desaparecimento, tá ok? Paz e bem a todos.